Ok. Boa tarde, pessoal. Eu sou Tassiana Pontual, sou professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Vou coordenar essa sessão, é um prazer receber vocês aqui hoje. Nós estamos na sessão técnica 4.1, chamada Diversidade na Computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2024. O EduComp ele é realizado pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, através da Comissão Especial de Educação e Computação, a SEDUCOMP, e está sendo esse ano sediado virtualmente, pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. A dinâmica da sessão vai ser a seguinte: durante a apresentação, eu solicito que vocês deixem seus microfones desligados, mas vocês podem interagir livremente através do chat, das mensagens, podem também deixar suas perguntas no chat, mas durante a discussão vocês vão ter a oportunidade também de pedir a fala, tá? Abrirem suas câmeras e seus microfones para participar da discussão oralmente também. Tá? A gente vai ter 10 minutos de apresentação, em seguida 8 minutos de discussão para cada artigo. Então, faremos a apresentação, em seguida a discussão daquele artigo e depois os 2 seguintes da mesma forma. Então, nós vamos começar com a apresentação do artigo intitulado Invisibilidade da Diversidade nos cursos presenciais de Computação e Tecnologias da Informação e Comunicação, um panorama das universidades públicas da Bahia. Esse artigo é de autoria de Cláudia Pinto Pereira, José Figueiredo, Tiago Alves, Nayara Silva dos Santos, Nelma de Cássia Galvão e Teófilo Galvão Filho. Ele vai ser apresentado por Cláudia Pinto, e aí eu passo a palavra para você, Cláudia, 10 minutos para você apresentar. Fique à vontade, seja bem-vinda. Obrigada, Tassi. Boa tarde a todos. Então, primeiro vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, cabelos curtos, castanhos, ao meu fundo uma parede branca, eu estou vestindo uma blusa branca. Esse trabalho, que versa sobre invisibilidade ou visibilidade da diversidade nos cursos presenciais, no panorama da Bahia, a gente vai falar um pouco sobre os fundamentos teóricos, metodologias, resultados e considerações finais. Tá? Então, a motivação inicial é pensar nessa educação inclusiva na perspectiva da diversidade dos estudantes, na perspectiva dessas diferenças, pensando que todos nós somos diferentes e somos singulares. Então, a gente buscou retomar algumas políticas públicas, e voltar a essas políticas públicas para entendê-las, e a gente percebeu que em todas elas, as políticas públicas nacionais, todas elas versam sobre a diversidade de alguma forma, pautam as diferenças, a questão da equidade de oportunidades. E aí, também a gente percebe que nesse cenário nacional há um aumento das matrículas na educação básica do público da educação especial, que são as pessoas do TEA com transtorno do espectro autista, superdotados e pessoas com deficiência, que é uma parte dessa população que a gente diversa de estudantes que a gente vem recebendo. Então, se há um aumento já na educação básica, possivelmente esses serão estudantes nossos no ensino superior. E o mapa do ensino superior, ele trata sobre isso, de que os cursos de tecnologia da informação, eles têm uma ausência de diversidade de uma maneira geral. E quando a gente vai adentra os cursos de TI,
essa diversidade ainda é menor comparando a outras áreas em relação às mulheres, por exemplo, nós somos em torno de 17%, enquanto nas outras áreas 61%. São cursos com um maior número de jovens, né, e negros, a gente tem um percentual aproximado em relação às outras áreas. Então, a gente trabalhou, uma pesquisa quantitativa, voltada para diversidade nessas dimensões de gênero, cor e raça, tipo de reserva de vaga, deficiência e faixa etária, baseado nos dados do INEP. Então, a gente traçou duas questões de pesquisa, inicialmente no sentido de verificar a diversidade desses cursos de computação das universidades públicas do estado da Bahia, nesse período de 2015 a 2019, uma diversidade por dimensão, naquelas dimensões que a gente mencionou há pouco, e depois traçar um panorama, que seria a segunda questão de pesquisa, dessa diversidade geral, né, entendendo novamente essas diversidades individuais e, a partir delas, a perspectiva da diversidade geral dessas universidades. E a gente fez um ranqueamento das universidades públicas aqui do estado da Bahia. Então, como é um trabalho quantitativo em sua essência, então a gente fez um levantamento bibliográfico inicial, coleção dos dados, um pré-processamento desses dados e análise dos dados. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, no levantamento bibliográfico, a gente buscou identificar que trabalhos versavam sobre diversidade nos cursos de computação e tecnologia da informação, nos mais diferentes eixos, diversidade tratando da mulher, reserva de vagas, né, cotas, enfim. E aí a gente também buscou um olhar em relação aos outros cursos, para ver se o panorama era muito diferente do nosso ou não. E identificamos que dimensões nós trabalharíamos dos dados do INEP disponíveis. Então, a gente trabalhou com esses dados do censo da educação superior, com microdados dos alunos, dos discentes, docentes, cursos e das instituições, e especialmente dos cursos das nossas universidades públicas aqui da Bahia. No pré-processamento, a gente fez esse filtro dos cursos, que inicialmente, pelo dicionário de dados do INEP, seriam os cursos de código 6, mas depois a gente percebeu nesse pré-processamento que existiam outros cursos também de tecnologia de computação que não possuíam a mesma codificação, então a gente precisou fazer esse levantamento inicial, essa filtragem, integrar essas bases de dados que elas a priori são distintas, então fazer essa inter-relação entre elas, selecionar os cursos presenciais e depois os cursos presenciais especificamente da Bahia. Naquelas dimensões que eu mencionei, né, de gênero, cor, raça, reserva, deficiência e idade, a gente conduziu uma análise visual dos resultados graficamente, depois a gente fez o ranqueamento individual por dimensão de cada uma das universidades naqueles anos, e a gente calculou, fez um ranqueamento global, considerando esse ranqueamento inicial. Então, a gente apresenta aqui os resultados que a gente visualmente consegue já perceber que o público masculino, como é muito comum em nossa área, ele é superior ao público feminino, com alguns destaques para algumas instituições, como o IFBA, por exemplo, que tem, nos anos de 2015 a 2019, um número elevado de entrada de mulheres, diferentemente das outras instituições, com números mais baixos de entrada de mulheres. Em relação à cor e raça, a gente percebe que há um declínio naquele público das pessoas que no momento não declaravam, não se autodeclaravam branco, preto, mas em contrapartida há um aumento daqueles que se autodeclaram pardos, né, e pretos. Então, existe um aumento de todas as categorias em contraponto com o declínio de quem não quis declarar. Em relação à reserva de vagas na Bahia, nesse período de 2015 a 2019, a gente percebe que nesse mapa de calor existe algumas instituições que se destacam na entrada por reserva de vaga por ensino público, né? Então, a gente tem a UFES nos primeiros anos, aí 2015, 16 e 17, e a gente tem outras instituições que se destacam pela etnia, pela entrada de reserva de vagas pela etnia. Em relação ao público com deficiência, então, nos microdados do INEP existe uma pergunta se a pessoa se declara com deficiência ou não, então, a gente percebe um aumento significativo de 2015 a 2019 em relação a esse público com deficiência. Mais especificamente, detalhando cada uma delas, há um declínio em relação à deficiência auditiva, em contrapartida, há um aumento daqueles que se declaram com deficiência visual. Mas a gente percebe que houve um aumento em todos eles, de uma maneira geral, com exceção do auditiva, mas
deficiência intelectual, ele se mantém no padrão. A gente tem também as pessoas com transtorno do espectro autista também um aumento, não tão significativo, mas todos eles com um aumento relativamente importante. Em relação à idade, também é muito comum em nossa área um público jovem. Então, a gente tem em todas as instituições um público entre 18, 24, 29 anos, que se destaca, e na segunda faixa etária, que vai até os 35 também. Mas, de uma maneira geral, a gente tem esse público jovem ainda, fazendo parte do nosso maior público, né? Então, menos diverso se a gente considera a idade. Na avaliação global da diversidade, então, a gente usou o coeficiente de variação para fazer essa avaliação da diversidade por cada uma das dimensões, para a gente posicionar cada instituição por dimensão, o IFBA ele se destaca em primeira posição, IFBA e o NEB nas primeiras posições de gênero, COI-Raça, o ESB e o NEB, reserva de vaga, o ESC e o Univasf, em deficiência, IFBaiano e IFBA, nas duas primeiras, né, no ranqueamento nosso, a idade, o IFBA e o IFBaiano, então, essas duas instituições em deficiência e idade são as duas instituições melhor ranqueadas, e na diversidade global a gente tem o IFBA como primeiro colocado, e a gente tem o EFES como último colocado. Vale uma ressalva que a UFRB ela não aparece nesse ranking, porque o número era de entradas, né, que a gente tinha dos dados do INEP, era muito pequeno, em torno de 39 entradas, e a gente preferiu, né, descartar a instituição nesse ranqueamento que a gente fez. E como considerações finais, embora a gente tenha tido a gente considera algumas ameaças ameaças à validade do trabalho em relação aos dados, a gente tinha, no momento que a gente foi filtrar, né, os dados, a gente percebeu muitos dados, tanto dados imprecisos como não registrados, valores em branco, dados imprecisos no sentido de que, por exemplo, uma pessoa podia se autodeclarar surdo-cego, também podia se autodeclarar com deficiência visual e também com deficiência auditiva, que, na verdade, eles deveriam apenas se autodeclarar na categoria de surdo-cegueira. Então, a gente teria aí um dado impreciso, que a gente teria 3 entradas para categorização diferente daquele sujeito. A gente tem algumas limitações também no formulário em relação a algumas informações, por exemplo, orientação sexual e questões afins que não são registradas. A gente teve a limitação de ano de 2015 a 2019, e aí a gente já faz o agradecimento aqui à Universidade Federal de Santa Catarina, que cedeu esses dados da pesquisa anterior que eles apresentaram no ano passado. E a partir de 2022, o MEC fez uma atualização dos dados do INEP, retirando os dados dos alunos, e isso causa uma fragilidade da ausência dos dados para até pesquisas posteriores. E aí a gente tem essas inconsistências, dados inconsistentes também com a realidade. Por exemplo, a gente percebeu algumas entradas de pessoas que entraram como ampla concorrência, que na verdade são negros, mas que não se autodeclararam negros, porque no instrumento do INEP, a autodeclaração é apenas para quem entra com reserva de vagas. Então, de uma maneira geral, a gente percebe que estudos como esse são importantes, já oriundos até de um trabalho anterior de Santa Catarina, para entender o panorama geral, né, no nosso caso estadual, mas eu acho que numa perspectiva nacional, se estudos como esse também reverberarem em outros estados seriam bem interessantes. A gente percebe que a diversidade é um conceito extremamente complexo, até porque é uma construção histórica, social, e depende também do sujeito e da percepção de cada um de nós em relação a esse conceito. Em relação aos avanços, a gente percebe que sim, houve um avanço em relação à diversidade e ao acolhimento, né, de pessoas com suas diversas características, mas ainda existe uma subrepresentação feminina e de pessoas com deficiência. E o IFBA ele se destacou, né, como a instituição mais diversa nesse cenário nosso, e a UFES identificada como a menos diversa. Bem, gente, os meus agradecimentos à UFES, à Universidade Federal de Santa Catarina, como eu falei, que foi, né, a inspiração inicial, ao UFRB, ao Programa de Pós-Graduação da Ciência da Computação e ao auxílio da PROAP e o auxílio financeiro da UFES também. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Nós temos já alguns comentários aqui no chat, primeiramente de Débora. Eu queria saber se Débora quer abrir seu microfone para comentar. Não. Ela está sem microfone, então deixa eu ler aqui o que ela colocou no chat, né?
Você, né, Cláudia, falou uma coisa interessante sobre a questão da diversidade ou a ausência dela em cursos de TI no ensino superior. Eu noto na minha universidade que tem um número até significativo de estudantes neurodiversos nos cursos de computação e sistemas, informalmente pela convivência. Só que muitos deles tiveram os laudos depois de adultos, muitas vezes já cursando o ensino superior. E vários não sabem que o programa de atendimento a estudantes com necessidades especiais pode ajudá-los. E aí tem um comentário de Grazi logo em seguida, né, sobre a importância dessa sessão, precisamos conversar mais sobre isso. Eu mesma, como Débora falou, fui identificada, laudada adulta. Muita coisa a partir disso começou a fazer sentido. Eu não sei se Graziela quer falar? Não, foi só um comentário mesmo. A gente, assim, aqui na Universidade Mackenzie, a gente tem um setor que cuida disso, e a gente tem tentado, né, auxiliar os alunos. Eu identifiquei aqui na minha turma do curso de Ciência da Computação, até comentei, né, eu tenho 4 TDAHs e 2 TEA, e tentando fazer um trabalho mais personalizado com eles, né, é importante que a gente tenha um olhar mais sensível para essas questões da diversidade, não só os alunos da educação especial, mas os transtornos também, né, as doenças ocultas. Você quer comentar, Cláudia? Na verdade, esse trabalho, ele surgiu dessas inquietações, né, nossas, assim, exatamente para entender, agora numa perspectiva mais quantitativa, mas a ideia é que seja um pouco quantiqual, e a gente já começa a investigar mais de próximo a essas instituições, né, dessa tentativa de entender esse cenário e de entender que movimentos, que ações cada instituição vem fazendo no sentido de reconhecer essas pessoas, de acolher essas pessoas, e aí a gente percebe que existe sim um esforço, até porque essas pessoas já são agora mais visibilizadas, né, então elas já se apresentam, elas já se colocam, né, trazem os laudos, apresentam, mas existem ainda uma série de preconceitos, estereótipos, né, e o preconceito é exatamente esse conceito que a gente cria anteriormente, do que é normal e do que não é normal. Então, até essa palavra de normalidade pode causar algum estranhamento, né? E causa estranhamento, porque o que é normal, né? É uma pergunta que é um tanto quanto complicada de se dizer, porque normal para mim pode ser não normal para um outro. Então, eu acho que essas questões, elas precisam ser mais discutidas em âmbito institucional, com os professores, com formação docente, porque eu ainda percebo um pouco de afastamento, né, de recusa. Então, quando há um convite, por exemplo, para que os docentes se envolvam em questões como essa, ainda existe uma recusa de que não sei lidar com isso, então, com um comportamento que pode acontecer, habitualmente pode acontecer, de recusa, né? Se eu não sei lidar com isso, ou esse estudante é mais um na minha sala de aula, e ele fica lá no cantinho, enfim, eu não preciso dar atenção. Então, acho que essas coisas precisam, eu acho que sim, ser discutidas, eu acho que por isso que a gente colocou o título da visibilidade e invisibilidade, porque ainda existe esse, né, tem uma ponta aí do iceberg para fora, mas tem muita coisa ainda que precisa ser discutido. Eu também já tenho recebido alguns estudantes surdos, né, ou com deficiência, ou com baixa visão, ou com diagnóstico de TEA, e o quanto é desafiador. Então, não existe receita pronta, não existe o como, mas a gente tem que aprender, né? A gente precisa aprender a lidar com a diversidade de uma maneira geral. E aprender de uma maneira bem respeitosa. Eu acho que o respeito, acho que sobretudo, né? Acho que se a gente tem esse olhar respeitoso, empático, ainda que a gente não conheça, a gente vai aprender, né? Com eles também. Tem mais algumas falas de Débora aqui, que eu vou ler, já que ela está sem microfone, né? Devido ao número de neurodiversos, como falei, a gente até criou um grupo informal de apoio entre a gente, para quem sabe, posteriormente, um coletivo de neurodivergentes na universidade, fazer um coletivo de neurodivergentes na universidade. Há vários alunos com TDAH até ou ambos. E ainda tem um detalhe, geralmente certas condições, como TEA e TDAH, são mais difíceis de serem detectadas em mulheres do que em homens, devido a uma série de fatores fisiológicos e culturais. Por isso, muita gente é neurodiversa e não sabe. A gente tem um tempinho ainda, Cláudia, eu queria te perguntar... tem uma pergunta, eu vou dar prioridade à plateia. Carla, pode falar. Obrigada, eu também me empolguei porque eu vi que tinha um tempinho. Ô, Cláudia, na instituição que eu trabalho, na UFRJ, o cenário está mudando bastante, a gente já vê a presença de pessoas com vários perfis diferentes,
E eu vejo que você fala do acolhimento, da percepção dessas pessoas e como a gente pode fazer para a permanência delas viável e agradável, né? Eu não sei se tu tem relato de alguma política institucional mais robusta para isso. A UFRJ, ela tem uma política institucional, ela tem um órgão criado para até melhorar essa política, mas a minha visão como professora é que a política ainda é incipiente, né? Existe uma vontade, mas ainda não existe uma realidade. E eu queria saber se tem um cenário diferente, se tem registro de algum cenário diferente, ou se você acha que realmente o mais importante não é a política institucional, e sim as iniciativas dos docentes ou de centros acadêmicos, etc. Obrigada. A gente tem um núcleo aqui na UF chamado de Núcleo de Acessibilidade, que é o NAU, ela existe institucionalmente desde 2017, e caminha junto com a PROPAI, né, de apoio aos estudantes, e com a Proface, que é de formação docente. Então, são 3 órgãos institucionais, né, junto com a política institucional, que vem buscando acolher esses estudantes e também acolher os professores, que se deparam com situações que aparentemente são desafiadoras, mas que a partir eu acho que desse trabalho colaborativo mesmo, a gente consegue romper essas barreiras. Então, a gente tem essa realidade, a gente começa também institucionalmente a se instrumentalizar, né, com alguns equipamentos de braille, lupas, também para dar apoio a essas pessoas que chegam e precisam desse apoio também instrumental, para quebrar um pouco da barreira também instrumental, mas aí a gente está falando também da barreira atitudinal com essas formações que a instituição vem fazendo. Mas eu acho que são as duas coisas, Carla, eu acho que é um pouco, se não há o envolvimento docente, inevitavelmente só com a política não vai se resolver, né, porque é preciso um coletivo pensando conscientemente a diversidade, a inclusão. Então, eu acho que é trabalho de formiguinha mesmo. Agora, recentemente, eu participei de uma experiência muito interessante no pós-doc que eu fiz, de um curso de engenharia de tecnologias assistivas aqui na UFRB, que foi colegas que escreveram comigo o trabalho. E que lá, como o curso nasceu dentro dessa perspectiva diversa, de pensar as pessoas de maneira geral, é um curso de tecnologia assistiva, lá o movimento é muito intrínseco, então a gente percebe que a gente respira, né, inclusão, respira diversidade, o público e os estudantes que chegam em maior número, com cegos, né, deficiência visual, deficiência auditiva, e as políticas internas são mais, não sei se assertivas é a palavra correta, mas assim, funcionam mais, né, de uma maneira geral. Então lá tem uma política que nós não temos na UFES, de estudante monitor, bolsista, que é um colega que apoia o outro colega que tem a deficiência ou um transtorno, apoia em suas atividades, assim, na compreensão do que está acontecendo, às vezes, em sala de aula, no apoio de identificação de algum material que aquele aluno, por conta da sua especificidade, não consegue acesso. Então, tem um aluno bolsista, chamado de aluno tutor ou monitor, não me recordo o nome, que está ali naquele espaço também para ajudar o colega. Então, tem um trabalho de pares, né, que eu achei extremamente importante e interessante. Isso existe tanto na graduação quanto na pós-graduação, que eles estão nessa tentativa agora de buscar os estudantes da pós-graduação que se identifiquem, por exemplo, existem alguns estudantes lá de pós-graduação que são intérprete de Libras, e a gente teve um estudante surdo. Então, aquele colega que tem essa habilidade e competência, seria um colega monitor que ajudaria, né, a pessoa com a deficiência auditiva. Então, eu acho que é uma política extremamente importante. Mas eu acho que a gente precisa fomentar muito essas discussões dentro dos nossos espaços, né? Sobretudo com os nossos colegas e pares. Obrigada, Cláudia. Gente, nosso tempo de discussão, infelizmente, acabou. Nós vamos passar para o próximo trabalho, intitulado Evasão nos cursos de graduação em computação no Brasil. Os autores são Ícaro Alvim, Roberto Bittencourt e Rodrigo Duran. O trabalho vai ser apresentado por Roberto. Então, por favor, Roberto, pode compartilhar sua tela. São 10 minutos de apresentação. Seja bem-vindo. Obrigado, Tassiana. Todos me escutam? Sim. Ok, então vamos lá, né?
Então, esse trabalho sobre a evasão em cursos de computação no Brasil, especificamente cursos de graduação, bacharelado e licenciatura, né, especificamente foram os que a gente trabalhou, foi o mestrado de Ícaro Vasconcelos Alvim. Ele foi orientado por mim, co-orientado por Rodrigo, e o trabalho de Ícaro, ele foi motivado pela necessidade de a gente conhecer melhor o cenário brasileiro sobre a evasão, né? Especificamente na área de computação. Então, nós temos, na verdade, muitos dados de estatísticas, né, que, inclusive, a SBC sempre levanta, o professor Daltro Nunes sempre levanta esses dados a cada ano, e a gente tem dados sobre o número de estudantes em cada curso, mas a gente não tem estatísticas específicas sobre evasão. Então, uma das ideias era ter um ponto de partida, né, para a gente conhecer melhor, né, esse problema. Então, o objetivo desse trabalho não é esgotar, não é apenas começar, né? Então, vocês vão ver aqui que a gente vai fazer algumas provocações aí, espero que isso redunde em novos trabalhos no futuro. Então, o objetivo nosso, né, foi caracterizar a evasão nos cursos superiores, bacharelado e licenciatura na área de computação, com base em dados fornecidos pelo INEP, né, do Centro de Educação Superior. E aí a gente buscou investigar diferenças nas taxas de evasão entre diferentes grupos demográficos. A gente vai ver esses grupos já já. Nossas fontes de dados foram os dados do Centro de Educação Superior do INEP, a gente utilizou os dados de 2015 até 2019. Então, existia um trabalho prévio feito na Universidade de Brasília de 2010 a 2014, a gente resolveu, então, atualizar com esses dados mais recentes, e que a gente ainda tinha disponibilidade a tabela de cursos e de alunos, porque a partir de 2020, né, por conta da LGPD, a gente tem mais dificuldade de ter acesso a esses dados específicos. Não que não seja possível, mas um pouco mais difícil. Esse foi o design do trabalho, né, de Ícaro. Então, Ícaro primeiro extraiu e filtrou esses dados a partir, né, dessas tabelas de cursos e alunos desse período de 2015 a 2019, juntou os dados, né, desses todo período, né? A gente trabalhou especificamente com matrículas, e aí a gente determinou a evasão para esse período. E aí, depois, né, a gente verificou a diferença entre os grupos, porque essa evasão é caracterizada, né, para todos os estudantes, e os estudantes respondem questões específicas sobre quais grupos demográficos eles pertencem, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nosso trabalho é especificamente em cima de matrículas, né? Então, a gente olhou essas matrículas nesse período, nesses 1.413 cursos até 2019, e a gente examinou algumas variáveis relevantes, né? E o conjunto de tabelas lá de cursos e alunos tinha esse conjunto enorme, a gente baixou para 63, e a gente fez também algumas, foi necessário, né, reclassificar alguns cursos que não seguem a nomenclatura dos cursos típicos da SBC. Então, a gente trabalhou com os 5 cursos típicos: Sistemas de Informação, Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software e Licenciatura em Computação. E esses demais cursos que vocês estão vendo aqui, eles foram reclassificados nos cursos que vocês estão vendo à direita, né, na tabela, após alguma análise, né, do perfil desses cursos específicos. E aí, com isso, a gente determinou a evasão, né, para esse grupo. Reparem que essa evasão aqui não é a evasão do número de alunos que não completam o curso daqueles que entram, né? É uma evasão que a gente calcula anualmente, né? Então, é o número de alunos que naquele ano se afastou do curso de alguma forma. E aí a gente definiu dois tipos de evasão. Uma mais estrita, que é a evasão realmente caracterizada, né? Ou seja, naquele ano, aquela matrícula que existia no ano anterior, ela foi desvinculada, ou seja, o aluno abandonou aquele curso, ou ela foi transferida, ele se transferiu para um outro curso da mesma instituição. Então, ele estava num curso da área de computação e saiu para outro curso de outra área, ou então ele saiu do curso mesmo. Mas a gente sabe também que a evasão, ela não é um processo que acontece de imediato, ele é um processo gradual, e às vezes há alguns indicativos de que a evasão pode acontecer no futuro. Então, quando a gente observa que o aluno tranca a matrícula no curso, né, naquele período, né, isso, existe uma possibilidade de que ele abandone aquele curso, embora ele pode continuar, né? Então, a gente definiu então esses dois tipos de evasão, a evasão estrita e ampla. Vocês reparam aí, né, que a cada ano, né, claro que isso é uma média desse período dos 5 anos aqui, a nossa evasão estrita está em torno de
20%, quase 20%, 19%, e a evasão ampla em torno de 32%. Na dissertação de Ícaro, né, quem tiver interesse depois em conhecer mais os dados, isso vai estar disponível publicamente, tem todo um conjunto, né, de tabelas e gráficos que caracterizam a evasão, mostrando os grupos específicos. Eu vou me prender aqui apenas aos aspectos mais importantes que estão no artigo, né? O artigo também tem muito mais detalhes. Vocês podem ver aqui os nossos grupos de interesse, né, os grupos demográficos ou alguma característica específica que a gente resolveu estudar. Então, por exemplo, o tipo de instituição, se é pública ou privada, ou se é licenciatura ou bacharelado, qual o curso de graduação, qual modalidade, se é distância ou presencial, qual o turno. A gente fez 2 classificações, uma mais geral e outra mais específica, né, agrupando o matutino, vespertino e integral em diurno. Sexo do estudante, que era o dado que tem no INEP. Cor, raça do estudante, presença de deficiência, peço desculpas aí pelo termo, está errado aqui na tabela. E depois, reserva de vagas, financiamento estudantil, apoio social e recebimento de bolsa. Então, esses dados foram analisados, né, especificamente, né, e aí que estatísticas a gente tirou a partir desses dados, né? A gente primeiro fez o teste do Q² de Pearson, que é um teste de associação, né, então a gente está interessado em saber se existe uma associação, né, entre a variável independente, que, por exemplo, é uma dessas características demográficas, e a variável dependente, que é a evasão. É claro que com um número muito grande de dados do INEP, né, são muitos alunos, muitas matrículas em cursos de computação, a gente vai ter dados significativos de uma maneira muito fácil. Então, mais do que o dado ser significativo ou não, a gente está interessado em saber, na razão de chances, né, quanto mais um aluno evade num grupo em relação ao outro, a sua contraparte, e também ao tamanho desse efeito. Isso é ainda mais importante, o V de Kramer ajuda a caracterizar esse tamanho de efeito. Então, a gente tem esses tamanhos de efeito aqui na tabela, e foi assim que a gente analisou. E a gente está interessado em tamanhos de efeito pelo menos fraco, né, porque abaixo de 0,05 a gente considera, né, que mesmo que exista, né, um dado significativo, é um efeito muito fraco, que é relativamente, não podemos dizer que houve uma diferença grande naqueles grupos, né. Aqui a gente tem um primeiro resultado, vocês podem ver na evasão estrita, né. Aqui, nessa tabela, vocês vão encontrar dados que são relativos a todas as matrículas. Então, esses grupos de interesse que nós temos aqui foram grupos em que todos os alunos podem ser caracterizados se participam ou não, por exemplo, de uma instituição pública ou privada, porque não são dados autodeclarados, são dados fornecidos pela instituição. E esses dados vêm das matrículas dos estudantes e vêm dos tipos de cursos que eles cursam, né? Mas aí vocês podem ver de cara, que eu acho que é bem interessante a gente observar aqui, que tem algumas características que são mais específicas, que são essas duas aqui, apoio social e bolsa, que tem um tamanho de efeito fraco, e, por exemplo, o tipo de instituição que tem um tamanho de efeito também fraco. Então, esses, claro, são muitos fatores que interferem na evasão, né? Então, a gente não esperava que os efeitos fossem fortes para cada um desses grupos demográficos, mas a gente observa que esses já são fatores que são importantes. Por outro lado, né, chama a atenção para a gente, né, que o sexo do estudante quase não existe diferença, né? O número de mulheres que evadem é 1,01 vezes maior do que o número de homens que evadem, e o tamanho do efeito é inexistente praticamente, né? Então não há diferença na evasão relativa ao sexo, né? Esses são os primeiros dados, é claro que vocês podem ver, a evasão estrita, ele não nos diz tudo, então a gente olhou a evasão ampla, e quando a gente olha a evasão ampla, né, considerando os trancamentos, a gente percebe tamanhos de efeito maiores, né, que já entram no efeito moderado, por exemplo, para tipo de instituição e para, por exemplo, apoio social e bolsa. Mas os demais fatores, a gente tem alguns acréscimos, por exemplo, reserva de vagas, a gente tem um efeito fraco, modalidade, se é presencial ou à distância, a gente percebe também um efeito fraco. Então, a gente começa a perceber que existem algumas coisas, né, alguns fatores, né, que mostram que esses grupos têm um resultado de evasão diferente. É claro que esse estudo é um estudo correlacional, a gente não quer dizer que o resultado aqui está mostrando uma relação de causa e efeito, ou seja, pelo fato da pessoa ser bolsista, isso quer dizer que ela vai evadir menos? Não necessariamente, né? Mas, assim, o que a gente está olhando são os dados
que são dados quantitativos que mostram uma correlação, e essa correlação, né, pode ser estudada com mais profundidade para determinar se existe essa relação de causalidade. Mas a ideia nossa, como eu disse, é despertar o interesse em ver os dados iniciais que podem provocar estudos adicionais. Então, esses dados, tanto de evasão estrita como de evasão ampla, são para todos os estudantes do universo que a gente tem lá. Outros são dados autodeclarados, então nem sempre a gente tem todos os dados. Desculpe, acho que esse aqui ainda afeta quase todos os estudantes, né? Então, vocês podem perceber que, por turno, né, a gente tem um tamanho de efeito fraco, ou seja, a gente tem 1,35 vezes mais alunos do turno noturno evadindo em relação aos alunos do turno diurno. E quando a gente olha a evasão ampla, a gente já tem um tamanho de efeito moderado, né, e o número é 1,53 vezes maior. Quando a gente olha a cor, raça, é similar aos dados em relação ao sexo, a gente quase não vê influência, é um valor muito baixo de V de Kramer, ou seja, a gente tem um valor muito baixo. Como a gente tem aqui um número diferente, né, mais do que dois grupos, a gente não pode calcular a razão de chances, né, mas vocês podem ver pelas chances aqui. Vocês lembram lá que era 19%, mais ou menos, e aqui a gente olha, né, que quando a gente olha especificamente os dados declarados, né, eles não variam tanto, né, embora a gente percebe que aqui as chances do indígena são um pouco maiores do que as chances de uma pessoa branca evadir. Por outro lado, isso não é, quer dizer, embora seja significativo, não dá um tamanho de efeito muito grande, ou seja, não é um fator tão importante no resultado da evasão como são outros fatores, como a gente mostrou, os fatores aqui de apoio social, bolsa, e assim vai. Bom, todas essas tabelas vocês vão encontrar no artigo, né? Eu não vou entrar tanto em detalhes aqui. Deixo eu focar mais em algumas coisas específicas. A presença de deficiência também não deu valores com tamanho de efeito considerável, né? Estão sempre baixos. E um dos que deu mais forte, esse com certeza, né? Aqueles que recebem financiamento estudantil, a gente tem um efeito forte acima de 0,15, né? Tanto para evasão estrita como para evasão ampla. E vocês podem perceber aqui, né, no caso da evasão estrita, 2,6 vezes mais pessoas que não possuem financiamento evadem em relação aos que possuem financiamento estudantil. Ou seja, o financiamento estudantil é um possível fator, né, que influencia na evasão, né, a reduzir esta evasão. Vamos lá. A gente fez uma síntese dos dados, né, de todas aquelas categorias que a gente analisou, né, a gente procurou mostrar tanto para a evasão estrita como para a evasão ampla, o tamanho do efeito, então que estão ordenados pelo tamanho do efeito, vocês observam, né, que o efeito é mais alto aqui, quem estão nas primeiras linhas aqui da tabela, então financiamento estudantil tem um tamanho de efeito forte, o tipo da instituição, se é pública ou privada, a evasão nas instituições privadas é maior e esse efeito é moderado, os alunos do turno noturno têm mais evasão, e esse efeito também é moderado para evasão ampla e fraco para evasão estrita. Possuir uma bolsa, né? Não ter bolsa aumenta a evasão, e vocês podem perceber as diferenças aqui, mas também é um efeito moderado ou fraco para evasão estrita. Apoio social, ou seja, apoio social é um pouco diferente da bolsa, é aquele outro tipo de bolsa, ou apoio pela residência, ou apoio pela alimentação. E esses que recebem apoio social também têm diferenças, mas esse efeito já é um efeito fraco. Mas aqueles que não são beneficiados pelo apoio social evadem mais do que os que são beneficiados. A reserva de vagas também tem um efeito fraco ou muito fraco, dependendo se a gente está olhando a evasão estrita ou ampla, mas a gente percebe que os não cotistas evadem mais do que os cotistas, o que é um dado extremamente interessante, né? Então, vale analisar isso com mais profundidade, né? 1,87 vezes mais alunos na evasão ampla, né, evadem por não serem cotistas em relação aos cotistas. E também a modalidade à distância, estudantes da modalidade à distância evadem mais do que a modalidade presencial. Então, esses são dados bem interessantes que eu acho que vale analisar, né, vale olhar com cuidado, vale olhar, tentar examinar as causas, né, por que essas coisas acontecem, né? Também percebe-se, né, que vocês
olhem para os dados aqui, estão muito relacionados às questões socioeconômicas, né, e eu acho que eu vou entrar na discussão agora, né, apontando esses aspectos, né. Então, a gente já percebe, né, aqui, por esse trabalho, uma confirmação de tendências apontadas em trabalhos anteriores, né, que estudantes com apoio financeiro têm menor evasão, esse foi o mais significativo, no nosso caso, o maior tamanho de efeito. A evasão é maior nas instituições privadas do que nas públicas, estudantes não cotistas evadem mais do que estudantes cotistas, e quando a gente olha o todo desse conjunto aqui, né, de alguma forma estão relacionados a questões econômicas, porque ou a pessoa tem financiamento, ou recebe uma bolsa, ou estuda numa instituição que é privada, é diferente de estudar numa instituição pública. Ele participou ou não de um programa relacionado à reserva de vagas, que de alguma maneira procura atacar esse aspecto socioeconômico, né? Então, essas questões socioeconômicas aparentam influenciar mais na continuidade ou não do ensino do estudante no ensino superior de computação no Brasil. Por outro lado, bem diferente de estudos que a gente vê nos Estados Unidos, né, onde cor, raça e sexo ou gênero são muito importantes, são fatores importantes nos cursos de computação. Aqui no Brasil, esses dados, pelo menos em relação a esse conjunto completo, né, de todos os cursos de licenciatura e bacharelado em computação nesse período de 2015 a 2019, eles não mostram essa diferença relevante de evasão, ou seja, o tamanho de efeito é desprezível, né? E isso é algo bem interessante, né? Há algo de diferente, né, que nós estamos fazendo no Brasil em relação a esses estudantes, há uma maneira diferente como são tratados os estudantes em relação a cor, raça, em relação a gênero, aqui no Brasil, do que é o que acontece nos Estados Unidos, que faz com que aqui no Brasil a gente não tenha esse efeito relevante. Então, isso é uma pergunta muito interessante que eu acho que demanda um estudo mais aprofundado, né? Por fim, eu acho que o que a gente traz nesse trabalho, que a gente queria trazer, esse dado inicial, a gente tem um V0, né? A gente tem algo sobre o que conversar e, em cima disso, a gente pode expandir e fazer análise com mais nuances dentro de contexto específico, dentro de estados, regiões específicas, definir melhor preditores para evasão, ajudar, né, nesse processo, né, fazer estudos que lidem com a evasão de forma preventiva, né, ver e analisar melhor quais são as políticas públicas que estão funcionando ou não estão funcionando. Esses dados, né, dão suporte, de alguma forma, né, a esses resultados dessas políticas públicas, como financiamento estudantil e, por exemplo, bolsas, auxílios, apoio social. Então, essas coisas todas, né, são importantes e esse trabalho traz esse suporte para esses estudos adicionais. Nós, especificamente, nos interessamos em analisar mais agora no futuro, né, mais próximo, né, fazer comparações entre diferentes regiões e diferentes estados do Brasil e também analisar se é diferente o cenário na região metropolitana, né, e no interior. Então, é isso, gente. Eu agradeço, né, a todos e estou disponível aqui para perguntas e fico aí à disposição. Obrigada, Roberto. Eu sinto informar que você usou os 18 minutos previstos. Desculpe, eu pensei que eu estava nos 10, né? Não. Então, na verdade, já acabou o tempo assim, do artigo de Roberto. Tem uma pergunta no chat, na verdade tem duas. Então, eu vou pedir, Roberto, se você puder responder aí pelo chat mesmo, ou, enfim, ficar em contato ou no final, talvez, se sobrar algum tempo, a gente pode retornar, mas respeitando aí os horários da sessão, para a gente não atrasar. Eu vou passar para a próxima apresentação. Tá? Peço desculpas pelo tempo excessivo. Então, o próximo trabalho é Formação Geral e Humana no Currículo de Ciência da Computação, de Carla Delgado, João Carlos da Silva, Eldanae Nogueira, Silvana Rosseto, Adriana Vivacqua e Juliana Valério. Ele será apresentado por Carla. Então, Carla, são 10 minutos para que a gente tenha tempo no final, né, 8 minutos de discussão. Oi, Tassiana, obrigada. Eu vou te pedir para um minutinho antes de acabar o tempo, se tu puder sinalizar, levantando a mão, fazer alguma coisa, eu te agradeço. Tá bem. Minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho, curtinho,
estou usando óculos, que eu não sei, uma blusa preta com desenhos pink e um cordão com um pingente pequeno. O nosso trabalho foi feito no Instituto de Computação e trata da reforma curricular que foi conduzida para o curso de bacharelado em Ciência da Computação. Todos os meus coautores são professores que atuam nessa instituição e estiveram super envolvidos, assim como eu, com o processo de reforma curricular. Então, a situação que eu relato, ela começou, né, esse trabalho começou em 2018, eu participei da comissão diária do ENAD 2017, da computação, e isso me trouxe um grande aprendizado, principalmente quando a gente estava analisando os dados do ENAD, me impressionou a baixa performance dos estudantes de computação, né, da minha instituição e de todas, nas questões de formação em geral. E na discussão que foi conduzida sobre isso, entre a comissão entre si, na análise dos dados e também posteriormente na minha instituição, a brilhante conclusão que se chegou é que isso não é trabalhado durante o curso de computação, pelo menos durante a maioria dos cursos que eu tenho conhecimento um pouco mais aprofundado no Brasil. Os currículos de computação, pelo menos até então, eles valorizavam apenas a formação técnica. E vou ressaltar aqui que o problema não é valorizar a formação técnica, isso é extremamente importante, né? A minha instituição, a gente sempre coloca que a nossa utopia é a excelência na área de formação. Então, isso não é um discurso pró-desvalorização da formação técnica, mas também uma valorização de outros componentes da formação, e principalmente a computação como área, ela passou por grandes transformações, e o impacto social dessa área e das atuações profissionais de computação serão muito nos últimos anos. E a gente tinha a impressão de que os nossos egressos não estavam sendo adequadamente preparados para esse cenário. E aí veio uma grande oportunidade também, que é a necessidade de curricularização da extensão. E a extensão não só traz uma oportunidade para trabalhar um pouco mais as relações entre a computação e a sociedade, né, a área de atuação e a sociedade, mas também ela obrigou a uma reforma curricular na nossa instituição. A nossa motivação, então, foi tentar conduzir uma reforma curricular de um curso que já existia, contemplando a formação técnico-científica, como a gente já fazia, mas abrir espaço, de alguma maneira, para contemplar uma formação humanística, sem comprometer a qualidade da formação técnico-científica. E as nossas contribuições são, principalmente, o processo de reforma curricular que a gente passou. Eu acho que foi um processo muito proveitoso e eu acho que a gente deixa isso, eu sempre quis documentar esse processo, essa é a minha oportunidade, porque a gente deixa isso como legado. E para os produtos em si, né, as componentes curriculares para contemplar a formação humanística, que foram propostas e estão atualmente implementadas no currículo, perfis de formação sugeridos para mitigar uma formação técnica extensa, generalista, e mantendo a qualidade, abrir espaço para essas componentes curriculares para a formação humanística. E uma coisa que foi trabalhada na apresentação anterior, a gente começou a perceber um aumento grande da evasão, né, em paralelo com os outros incômodos que eu mencionei, e a gente fez um ajuste no currículo para adequar aos perfis dos atuais ingressantes, com o intuito de mitigar a evasão nos anos iniciais, que era um problema para nós. Então, a reforma curricular, nossa proposta, aqui tem uma linha do tempo, então dá para ver que foi bem extensa, a gente pegou uma pandemia no meio, né? As fases principais são a análise de contexto, a elaboração do perfil do egresso, que determinou muita coisa que aconteceu a partir daí, definição dos caminhos formativos, definição de conteúdos e especificidades, e a última etapa foi a construção de disciplinas. A primeira etapa de análise do contexto, eu considero que foi muito importante, por isso ela está aqui bem destacada, né? A gente abordou egressos do curso de maneira como questionários, convidou também para entrevistas e mesas redondas e tal, para a gente ter um pouco da perspectiva dos egressos. A coleta de informações, as principais que foram coletadas, é que estavam satisfeitos com a formação recebida, que eles consideravam adequada e que abria oportunidades. E a queixa principal que eles tinham é que, enquanto eles estavam nos cursos, faltou relacionar a teoria com a prática. Conteúdos das disciplinas e das atividades que eles faziam com a prática. Isso era um ponto fraco do curso. A gente também abordou representantes de empresas e de outras instituições, ONGs e também de instituições do governo, né?
para saber que absorviam os nossos egressos e para saber qual era a perspectiva deles. A gente coletou que eles estavam satisfeitos com a formação técnica dos estagiários e egressos que eles absorviam, e que eles viam como ponto negativo uma deficiência de soft skills e de visão de negócio, e uma falta de vontade, uma falta de valorização por parte dos egressos dessas componentes. A perspectiva dos gestores aqui, que também foram levados em conta, são os gestores de curso, então são pessoas de COA, NDE, coordenação de curso, os atuais e os que já tinham passado por esses trabalhos. E o que eles apontaram foi falta de estímulo durante o curso, os alunos apresentavam falta de estímulo durante o curso, e retenção e abandono eram crescentes, né? Já tinham sido diferentes em outros tempos, mas que esses números estavam crescendo de uma maneira alarmante. E o que eles relataram também, que foi o gancho para a gente tentar mitigar essas questões, foi a mudança do perfil do ingressante. Então, a gente falava muito que a UFRJ, o curso de computação da UFRJ, tinha gente basicamente das regiões socioeconômicas mais favorecidas do Rio de Janeiro, e que isso tinha mudado completamente. Atualmente, a nossa sala de aula é uma festa da diversidade, coisa que eu me alegro muito e tenho muito orgulho de relatar. Claro que pode melhorar, mas a mudança é muito significativa. E a outra componente da nossa análise de contexto foi, obviamente, os documentos de referência que a gente precisava para se adequar e propor qualquer mudança ou qualquer nova proposta. Junto da análise de contexto, teve uma última etapa, que foi uma análise de risco, os principais riscos que a gente identificou para o sucesso dessa iniciativa foi a não adesão do corpo docente, porque isso comprometeria, né, a implementação do currículo, não só que a reforma fosse concluída, mas que ela não fosse efetiva, ela não fosse levada para a prática de sala de aula. O baixo investimento, né, no trabalho da reforma, o que ia acarretar um currículo muito parecido com o atual, ou seja, a permanência dos problemas antigos, e a impossibilidade de se construir uma visão de futuro, que era algo desejado, já que a gente queria que algumas coisas mudassem, né? Outro risco era que a gente tivesse uma falsa percepção de contexto, o que a gente tentou evitar fazendo essa fase de análise de contexto, e projeção de expectativas irreais do recém-formado. Isso era um risco que eu também considero bastante importante. Você conversa com docentes estão super focados em suas áreas específicas, e é muito difícil, às vezes, que o docente perceba o quão distante, em termos de prática, tempo de formação, maturidade e tal, ele vai estar de um recém-formado. Então, trazer essa consciência também era importante. Então, nosso primeiro produto foi o perfil de egresso, fortemente baseado nas normativas de referência, referenciais curriculares da SBC, que na época já estavam disponíveis, nos ajudaram imensamente. Mas a partir do perfil, o que eu considero que o perfil de egresso é muito importante, é porque ele serviu para balizar várias opções que foram feitas daí para frente. A primeira opção que a gente teve que fazer foi quanto ao tempo de formação, quanto que a gente precisaria investir no nosso estudante, de maneira que a gente pudesse dar oportunidades para que esse perfil do egresso fosse construído, né? E também levando em conta o cenário que a gente está e, novamente, a nossa ameaça de evasão, já que a computação não é uma profissão regulamentada. Então, a gente decidiu, levando em conta esses fatores, por um mínimo de horas do tempo de formação, mínimo exigido, que eram 3.200 horas. A segunda opção foi o caminho formativo, já que os egressos e também os lugares que absorviam os nossos egressos em situações profissionais consideravam que a formação técnica era boa, a gente não queria comprometer isso. Então, a gente fez uma mudança e, em vez de optar por um curso com ênfase, por exemplo, a gente decidiu manter o nosso curso sem ênfase, mas ter um grande elenco de disciplinas eletivas, que a gente já tinha antes e que era uma coisa valorizada no curso, porém, da gente ter áreas de concentração de disciplinas eletivas, de maneira que o estudante, se ele tiver essa vontade, ele é orientado a se formar dentro de um determinado perfil formativo. Obrigada pelo aviso. Esses perfis não são obrigatórios e isso mantém a flexibilidade do curso. Conteúdos e disciplinas, também é uma coisa muito importante. A gente tomou uma decisão de não partir do currículo atual, porque se a gente partisse do currículo atual, a gente achou que a gente ia conseguir poucas mudanças, e aí a nossa maneira de trabalhar os conteúdos e organizar as disciplinas foi uma maneira ao contrário, foi partir de conteúdos e só depois ir agregando esses conteúdos para formar disciplinas. Isso se revelou uma boa estratégia, porque realmente permitiu novidades.
diferenciais do currículo básico, né? A gente tem uns diferenciais visando mitigar a evasão e a retenção, eu vou falar bastante rápido, perfil de formação eu já falei, oficinas tecnológicas para fazer essa aproximação entre teoria e prática, que são disciplinas de 2 créditos, que a gente tem a oportunidade de ver tecnologias específicas ou de interagir com problemas de entidades específicas. E a formação humanística, né, a gente conseguiu aumentar bastante, aqui tem um panorama comparando o que a gente tinha no currículo antigo, o que a gente tem no currículo novo. A gente tem componentes obrigatórias, com aumento expressivo de disciplinas obrigatórias. A gente tem uma gama de disciplinas optativas, que era o forte do currículo anterior. Agora, essa gama de disciplinas está dividida em disciplinas optativas do grupo de humanidades, que são oferecidas por outros institutos, para a gente ter essa interdisciplinaridade. E a gente tem a extensão. A extensão foi incluída e a extensão traz uma carga horária grande. Então, a gente não tinha extensão no currículo anterior e passou até agora. As disciplinas obrigatórias são 3. Projeto de carreira, habilidades sociais para o trabalho, tecnologia e sociedade. As disciplinas optativas, o aluno ele tem que escolher, do grupo restrito, ele tem que escolher uma, ele pode fazer até 3, mas uma ele tem a obrigação de fazer, são oferecidas por outros institutos. E a extensão, né, agora a extensão é obrigatória, a gente tem uma proposta institucional do UFRJ, onde o aluno ele pode se inscrever em projetos de extensão de toda a universidade, ele não é obrigado a fazer projeto de extensão ligado ao instituto onde ele estuda. E o que a gente vê de positivo da extensão e desse tipo de implementação é que as pessoas, realmente isso aumentou o diálogo com a sociedade, sabe? Tanto dos discentes que têm que participar dos projetos, quanto os docentes que se viram, né, assim, de alguma maneira, predispostos a ofertar projetos, e isso aproximou realmente o Instituto de Computação, onde eu trabalho, das demandas da sociedade. Foi bastante interessante, foi para além do que eu imaginava. A reforma curricular levou 3 anos, tinha uma pandemia no meio, foi um trabalho exaustivo, mas a gente conseguiu uma grande adesão, e isso é uma das coisas que eu considero um ponto forte, né? Nosso currículo ficou bastante distinto do anterior, o que eu considero um outro ponto de sucesso da reforma. A estratégia de não partir das atuais disciplinas para montar o currículo, não partir da atual grade curricular, foi uma estratégia que sofreu grande resistência do início, mas se mostrou também um ponto forte que nos permitiu alcançar os nossos objetivos. E é isso, vou parar por aqui, né? Conheço o novo currículo, eu tenho aqui os links para a versão dura do currículo, que é a lista de disciplinas, e tem um link para a Saimenta, que está no nosso sistema acadêmico, e a versão soft, né, fofa do currículo, que é o manual do aluno, que está disponível no site do Instituto de Computação da UFRJ. Obrigada, gente, perdão, eu me atrasei muito. Obrigada, Carla. Temos um tempinho para perguntas, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário para a Cláudia ou para a Carla? Eu vou começar perguntando. Não sei, Fátima abriu a câmera. Você quer falar, Fátima? Ué, você falou que tinha vaga, né? Que tinha vaga, então estou aqui, né? Já me candidatando. Se tem vaga, parabéns, eu adorei o relato, achei muito oportuno e destacar essa contribuição do trabalho com colega. Esse é um grande desafio, a gente. E é isso, Carla, eu queria escutar um pouco mais isso. Esse trabalho colaborativo com o colega para construir um currículo, né? Pactuar um currículo. Muito bom. Parabéns, queria mais. Obrigada, Maria, pelo comentário. Assim, eu posso relatar um pouco de como é que a gente construiu esse trabalho. A gente começou com uma pequena comissão de reforma curricular que foi montada a pedido da coordenação do curso, e a gente começou a conversar com os professores para saber quais eram as insatisfações que eles tinham, as coisas que eles desejavam que mudasse no currículo atual. Então, quando você começa a ouvir as pessoas, elas têm um espaço para relatar, né, as suas dores, isso ajuda bastante em você começar a ter uma visão positiva sobre o que está sendo feito e uma visão positiva sobre mudança, né? Porque mudar dói, mudar é difícil, requer investimento, então as pessoas têm que estar afim de que essa mudança aconteça. E aí, a gente fez algumas apresentações periodicamente sobre o que estava acontecendo e sempre chamando as pessoas para trabalhar, e as pessoas foram se envolvendo, e a gente também foi muito importante a gente dividir o trabalho em pequenas equipes por área temática, porque aí as pessoas tiveram a oportunidade de trocar ideia e realmente trabalhar juntos. Às vezes, muita gente ao mesmo tempo
apesar de ser desejável a participação de todos, não dá para todo mundo fazer tudo, e aí a gente trabalhou dessa maneira com equipes, também foi bastante proveitoso. E, periodicamente, a gente mandava novos avisos para as pessoas que não estavam envolvidas. Tudo bem que tinha uma pandemia, então é natural que algumas pessoas não tivessem em condições de se envolver, por N motivos, mas o convite sempre estava lá, foi feito várias vezes, e eu acho que isso foi muito positivo. Mais alguém quer perguntar? Carla, eu fiquei com duas curiosidades, eu vou falar aqui a primeira. Em relação à formação humanística, né, achei super interessante essa iniciativa de vocês, porque é algo que realmente é um problema, eu acho, generalizado, que hoje em dia eu acho que tem uma importância ainda maior por conta das questões éticas que a gente vem enfrentando aí, as novas questões relacionadas ao uso de IA, né, e como isso é as responsabilidades dos desenvolvedores de software nesse processo, enfim, tem muita coisa para ser discutida e acaba tendo pouco espaço. Na tua proposta, bom, foi um pouco rápido, né, porque estava acabando o tempo, mas pelo que eu entendi, vocês têm várias disciplinas ofertadas por outros institutos da universidade, que eu acho que é também muito rico, né, para trazer uma diversidade ali para os nossos alunos, para não ficar só naquela caixinha da computação. Por outro lado, eu fico me perguntando se pode acontecer de faltar uma discussão aliada à computação nessas disciplinas, o que acontece às vezes nos nossos cursos de licenciatura, de, por exemplo, uma disciplina que é ministrada por um professor da área da educação sobre a educação brasileira, mas é um professor que às vezes não sabe nem que existe a BNCC Computação. Então, acaba faltando essa ligação, né, essa ponte com a computação. Eu queria saber como é que vocês têm lidado com isso, se já tem alguma percepção sobre isso, e como foi essa questão no momento da criação, né, do currículo e de como ele iria ser ofertado. Obrigada pela pergunta, Tassiana. A gente tinha uma disciplina, tinha algumas poucas disciplinas no currículo antigo, disciplinas de ética, principalmente, e a gente percebia justamente isso. Falou, gente, uma disciplina não está suficiente para, de maneira nenhuma, contemplar as demandas do nosso tempo. A nossa proposta é ter essas disciplinas oferecidas por outros institutos que tratam dos fundamentos da ética, por exemplo, entre outras questões mais fundamentais, mas a gente tem disciplinas que falam desses temas ligados à computação, disciplinas específicas dentro da computação. E nas ementas de várias das disciplinas, a decisão que se fez, até eu lembro dessa discussão, estava bastante envolvida na reforma curricular, é que não adianta você ter uma disciplina para tratar essas questões no currículo e esse assunto nunca mais ser abordado. Então, na ementa de várias disciplinas do curso, foi colocado lá um item acerca das questões éticas relacionando as demandas daquela disciplina específica, do contexto específico dela. E eu acho que isso foi uma grande vitória. O desafio que a gente tem hoje, o currículo já está implementado, né? Se eu não me engano, a gente ainda não tem nenhuma turma formada no currículo novo, porque a implementação é um processo que demora. Mas o desafio que a gente tem hoje é verificar o quanto que essas componentes de ética estão sendo efetivamente trabalhadas nas disciplinas que não são específicas dessa temática, né? Foi introduzido lá, mas a gente ainda não tem um levantamento de como está sendo feito e do efeito que está sendo feito. Eu acho que essa é a nossa próxima meta, tentar atuar um pouco, né, enquanto equipe, no sentido da efetiva implementação do currículo, porque isso realmente vai acontecendo aos poucos, né? As professores têm que preparar as disciplinas, algumas as pessoas preparam rapidamente, outras a pessoa precisa de um tempo maior, precisa interagir com colegas. As disciplinas não são de um professor, né? A gente tem um esquema de revezamento justamente para não ser a mesma pessoa na mesma disciplina sempre. Então, aquele grupo tem que trocar ideias, isso demora. Então, isso ainda vai demorar para acontecer, mas a proposta é essa. A gente tem disciplinas específicas dentro da computação e a gente tem conteúdos específicos de temáticas que nós consideramos que fazem essa relação da computação com a sociedade e estão distribuídas em várias disciplinas. E é uma delas, eu sei que segurança da informação também é uma delas, mas tem outras também que eu não vou saber citar aqui agora. Joia. A gente tem ainda uns 3 minutinhos, eu queria abrir para Roberto, se ele quiser comentar. Roberto, aproveitar esses últimos minutinhos aí da nossa sessão, se você quiser comentar algumas das respostas.
Eu acho que eu respondi no chat, né, a maior parte das perguntas, né? Talvez eu possa ressaltar um aspecto importante, né? Com a disponibilização da dissertação de Ícaro, a gente vai ter detalhes, né, que às vezes estão lá na resposta das perguntas. Então, por exemplo, a gente fez um estudo adicional que não se encontra no artigo, né, que é se houve diferenças dentro dos grupos específicos, separando instituições públicas versus instituições privadas. E a gente percebe que existe, né, alguma diferença nas instituições privadas, dentro dos grupos específicos, às vezes a evasão é maior. E no caso específico de licenciatura em computação, a gente esperava, né, que as pessoas diziam que estava nas entrelinhas é que há uma evasão maior na licenciatura em computação, mas quando a gente olha o conjunto dos dados como um todo, e a gente fez uma comparação separadamente, né, licenciatura em computação versus ciência da computação, e dentro dos subgrupos específicos, a gente não viu diferença significativa. Então, pode até existir diferença em cursos específicos, em instituições específicas, mas no contexto geral, a gente não achou essas diferenças, né? Acho que isso, de certa forma, responde um pouquinho as perguntas que estão lá, né? Mas, assim, os dados são um mundo, né? Como Fátima levantou lá, né? Tem perguntas sobre reingresso, segundo curso, outras coisas mais que podem ser exploradas. Esses dados do INEP são muito ricos e deve ser feitas pesquisas em cima deles, assim, sabe? Porque eu acho que isso é uma coisa que não existe no mundo, o Brasil tem, não existe em outros lugares, e a gente tem que aproveitar que tem esses dados, né? Obrigada, Roberto. Só Fátima, você está no mudo, pode... Só comentar, professor Roberto, eu estranhei porque os dados de evasão eles não estão alinhados com a média nacional, por isso que eu fiz essa pergunta, porque os dados de evasão, quando eles são publicados, eles estão com um indicador maior em termos nacionais. Então, isso me chamou a atenção, porque eu achei que os dados estão um pouco abaixo da média, que é 50, 60, Mas nível porque os nacional. dados ali são os dados anuais, né? Então é a evasão anual. A gente percebe então que essa evasão se acumula, né, digamos, num período, né? Então, se você tem 19%, né, e esse 19% vai seguindo sobre claro, um grupo que é menor no ano seguinte, né? Ao final de 3 anos ou 4, é possível que deve chegar a esses dados mesmo, né? Mas Ok. repare, né? Mas, A gente tinha que escolher uma metodologia de analisar isso de maneira meio que uniforme, né? E a gente fez assim: vamos olhar as matrículas nesse conjunto desses 5 anos e vamos fazer uma evasão, um estudo da evasão apenas pelas matrículas, né? Se estão ok. desvinculados. Mas, em razão disso, as instituições e a política nacional têm direcionado as instituições para políticas de reingresso. Aí, por isso que camufla o dado de evasão. Só por isso que eu fiz essa observação. Então, a gente fazer também essa ressalva quando na manipulação da amostra. Só Certo. isso, mas muito bom. Tá ok. Faz sentido, e isso sempre são pequenas ameaças à validade que devem ser analisadas com mais cuidado, né? Mas assim, a ideia nossa era, vamos ter um cenário geral do Brasil que para despertar e tentar disparar novas pesquisas olhando esses dados, né? Acho que essa era a nossa provocação para a comunidade, né? Muito oportunas. Parabéns. Obrigada, pessoal. Então, estamos chegando ao fim da sessão técnica 4/1, né, da diversidade na computação, do 4º Simpósio Brasileiro de Educação em Computação, EduComp 2024. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa sessão, discutindo esses temas tão importantes, né? Estimulo que vocês continuem participando do evento, né, que continua aí com várias atividades, e vou pedir agora à Ana que rode aí a vinheta de encerramento da sessão. Obrigada, pessoal.